Olá, psicóloga! Olá, psicólogo! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Se você já se perguntou se a sua anamnese, essa que você está conduzindo ou que pensa em conduzir, é detalhada ou não o suficiente para garantir um diagnóstico bem feito na avaliação TDAH, então essa aula é para você. Então chegue aqui que eu estou te esperando para acompanhar esse conteúdo de hoje. Porque nós vamos falar, tá, no conteúdo da aula de hoje, sobre o perigo de uma anamnese superficial, ou seja, aquela que não explora os detalhes importantes para a avaliação ser conduzida de uma forma mais segura. A gente vai entender como essa anamnese, quando é bem conduzida, ela é crucial para a avaliação TDAH. Assim, a gente evita que erros possam comprometer o processo diagnóstico, comprometam aí o resultado do seu trabalho mesmo, tá bom? E para quem ainda não me conhece, meu nome é Cristiane Braga, eu sou psicóloga, eu sou neuropsicóloga. Meu objetivo aqui é ensinar psicólogos, psicólogas a aumentar o seu faturamento mensal, aprendendo a avaliar o TDAH com segurança. Há uma grande oportunidade para você nessa área agora. Se você ainda não aproveitou, comece a aproveitar. Sim. E se você ainda não está inscrito aqui nesse canal, aproveita para fazer isso agora. Tá? Ativa o sininho das notificações, porque assim você também vai ser avisada, vai ser avisado sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal, e aí você não vai perder mais nada que vai te ajudar. Então, vamos para o conteúdo da nossa aula. Ó, ele será dividido em algumas partes, tá? Sempre focado nessa questão da importância da gente fazer uma anamnese bem feita para evitar erros, ok? Então, qual é o papel principal da anamnese na avaliação do TDAH? Olha, a anamnese, ela é o primeiro passo na avaliação do transtorno. E muitas vezes ele vai ser uma das peças mais importantes para identificar os sinais e os sintomas do transtorno. Se você souber conduzir bem ela vai te fornecer um quadro detalhado dos comportamentos dos pacientes, do paciente. Isso em diferentes contextos, seja família, escola, social. E isso é fundamental para você traçar um panorama preciso de como você vai encaminhar a avaliação até o fechamento do laudo. Só que, esse também pode ser um dos grandes erros na hora de fazer a avaliação, não conduzir a anamnese de uma forma completa, detalhada. Ou seja, fazendo uma anamnese superficial, que não aprofunda os detalhes necessários para um diagnóstico preciso, pode atrapalhar o seu trabalho. Então, é preciso levar em consideração várias informações, não apenas o que os pais ou os próprios pacientes observam sobre si, sem explorar questões importantes sobre o comportamento e o histórico dos sintomas ou os contextos desses sintomas, para que você possa levar essa avaliação ao diagnóstico preciso, sem cometer erros, ok? Vamos para a segunda parte da nossa aula de hoje. Eu quero falar sobre a estrutura de uma anamnese que seja satisfatória no processo da avaliação. E para você garantir isso, contribuindo para que a sua avaliação ela seja realmente eficaz, é muito importante você ter uma estrutura que deve ser seguida. Então, aqui eu vou passar para você agora alguns pontos essenciais que você deve abordar ao realizar uma anamnese, tá? Então, anota. Histórico familiar. Verifique se há casos de TDAH ou outros transtornos psiquiátricos na família. Isso pode te ajudar a entender se existe uma predisposição genética. Estudos já apontam essa possibilidade no caso do TDAH. Como foi o desenvolvimento? Como está sendo o desenvolvimento infantil? Pergunta sobre o desenvolvimento infantil desse paciente, mesmo que seja adulto. Houve atrasos na fala? Houve dificuldades ou está tendo dificuldades motoras? Esses fatores vão indicar questões que devem ser observadas em mais detalhes no processo da avaliação. E como é o comportamento em diferentes contextos dessa pessoa? Você precisa explorar como o paciente se comporta em casa, na escola ou em outras situações sociais. O TDAH não afeta apenas o ambiente. Por isso, é importante você saber como o paciente reage, como ele reage em diferentes cenários da sua vida, ok? E a rotina, como é a rotina e os hábitos desse paciente? Você tem que perguntar como é que é a rotina diária dele. Como ele lida com as tarefas escolares, seja em que fase da vida que ele tiver? Tem dificuldade de concentração durante as aulas ou atividades específicas, principalmente aquelas que ele não se interessa muito? E como que é a rotina? Essa rotina mantém um padrão de comportamento? Precisa prestar atenção, viu? Agora vamos falar sobre os sintomas na anamnese. Ó, um dos pontos mais críticos é explorar os sintomas específicos do TDAH durante a anamnese. Então, você tem que fazer perguntas sobre as três principais características dos sintomas do TDAH, que são a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade.
Quanto à desatenção, você tem que perguntar sobre a capacidade que o paciente tem de manter o foco. Ele tem dificuldade em se concentrar em tarefas longas ou planejadas? Ele esquece compromissos ou perde objetos com frequência? Isso mesmo quando já são adultos, viu? E com relação à hiperatividade? Como ele lida com a inquietação motora ou mental que muitas vezes ele tem? Verifique se ele tem necessidade constante, por exemplo, de se mover, mesmo em situações que deveriam ativar a calma. Isso podem manifestar, podem mostrar para a gente que o cliente tem uma manifestação ali de sintomas hiperativos, ok? E como é a impulsividade desse paciente? Você tem que explorar se ele toma decisões rápidas, sem pensar nas consequências, e acaba tendo problemas com relação a isso. Ele interrompe conversas ou atividades dos outros? Isso sem considerar a idade, tá? E sem pensar também nos resultados. Ele faz isso sem pensar nas consequências. Essas perguntas, elas são fundamentais, porque o TDAH, ele se manifesta em diferentes maneiras, né, em diferentes contextos, diferentes pessoas, e ao explorar esses 3 domínios, você terá uma visão clara dos desafios comportamentais do paciente. E aí você já começa a ter um delineamento desse possível TDAH. Se ele é um TDAH com perfil desatento, um TDAH com perfil hiperativo ou o TDAH com perfil combinado. O TDAH ele tem 3 subtipos, né? O TDAH desatento é quando a pessoa tem predominância, né? As características predominantes são, TDAH, são da desatenção ou baixo foco de atenção, da hiperatividade, seja ela motor ou mental. Quando criança, as pessoas tendem a ter a tendência a ter uma hiperatividade mais motora mesmo, física, digamos assim, e conforme ela vai crescendo, ficando adulto, essa hiperatividade costuma ocupar um outro espaço que é muito comum o relato de a hiperatividade ser hiperatividade mental. Ou então, a combinação entre essas características, hiperatividade, desatenção e impulsividade, dá a gente o TDAH combinado ou misto, como algumas pessoas falam por aí, tá? Ah, uma coisa importante. Não existe mais o TDA, que é o transtorno do déficit de atenção. Muitas pessoas eram classificadas dessa forma até algum tempo atrás, existiam até essas informações em manuais diagnósticos, mas esse termo foi deixado em desuso. Agora, o correto é falar TDAH com perfil desatento, caso a pessoa tenha apenas características da desatenção, ok? Isso é só um complemento ao nosso conteúdo, já que a gente está falando bem aqui sobre a anamnese. E aí, como é que a gente pode, psicólogo, dentro desse encaminhamento da anamnese, evitar erros comuns que podem acontecer? Bom, então agora que a gente já falou sobre como estruturar uma anamnese é importante, tá? Também é necessário que a gente entenda quais são os erros mais comuns e como que a gente pode evitá-los, tá bom? Então, mais um pouquinho para você anotar aí. Ó, focar apenas em um ambiente, lá na anamnese, na fala que o paciente tem a respeito de um comportamento ou não, ou de um comportamento ou mais, desculpa, é um erro, tá bom? É um erro muito comum, inclusive, a gente coletar informações apenas de um espaço que aquele comportamento está acontecendo. Como, por exemplo, o comportamento, o problema, a dificuldade, enfim, está acontecendo no ambiente escolar, ou está acontecendo no ambiente familiar. Em outros atendimentos, assim, esse tipo de informação é importante e a gente vai auxiliar o paciente nessa queixa. Mas no caso da avaliação, fique sempre atento. O TDAH não se manifesta em apenas um ambiente. Então, os ambientes, tá? Aonde acontecem os sinais, ocorrem os sinais, são múltiplos. Então, eles envolvem múltiplos contextos. E é essencial ter informações sobre todos eles, ok? Outro erro, ignorar o histórico familiar e desenvolvimento do paciente. Por que é um erro? Porque quando a gente não explora o histórico do paciente desde a infância ou não investiga o histórico familiar, a gente pode encaminhar para erros ou diagnósticos imprecisos. A gente precisa conhecer a história do paciente. Por quê? Porque o TDAH, ele surge os sinais, os comportamentos, enfim, desde o início da vida da pessoa. Então, não confie cegamente na queixa pontual que o cliente traz, ou na queixa pontual que o pai traz sobre comportamentos ou professores, tá? Esses relatos, eles são muito importantes, só que a gente precisa cruzar
Isso com a história do paciente como um todo, tá? A gente precisa cruzar as informações obtidas ali no relato dessas pessoas, com as observações clínicas que nós vamos fazendo, olhando toda a experiência do próprio paciente ali em relação à sua história de vida, porque assim a gente vai conseguir coletar dados mais importantes, mais precisos, coletar dados equilibrados para que a gente possa fazer uma avaliação que realmente cumpra o seu objetivo, que é fechar um diagnóstico seguro para o nosso paciente. Ó, vamos fazer um resumão aqui da nossa aula de hoje. Hoje a gente falou como uma anamnese superficial pode comprometer toda a avaliação TDAH. Mas quando a gente segue uma estrutura detalhada, explora os principais sintomas e sinais, você pode garantir que a sua avaliação seja precisa e segura. Então, lembre-se, psicóloga, psicólogo, que uma anamnese bem feita te dá um panorama completo do comportamento do seu paciente e permite que você identifique os desafios reais que ele enfrenta e que vai ser a base para te guiar durante o diagnóstico mais assertivo possível, viu? E aí fica uma pergunta para você. Na sua prática clínica, você já seguiu uma estrutura bem detalhada para as suas anamneses que vão te ajudar num diagnóstico seguro? Se ainda não, comece a incluir essas perguntas, esses tópicos, tudo que eu compartilhei com você aqui hoje. Isso vai te dar mais confiança no diagnóstico e melhorar os seus resultados no acompanhamento dos seus pacientes. Olha, muito obrigada por você participar dessa aula aqui comigo, tá? Eu espero que as dicas de hoje ajudem vocês que estão assistindo essa aula, a realizarem as anamneses mais completas possível, ok? E com isso, vocês consigam realizar uma avaliação com fechamento do diagnóstico mais seguro também para o seu paciente e que faça com que você também se sinta orgulhosa, orgulhoso no trabalho que você está realizando. Esse conteúdo de hoje te ajudou? Então, ele vai ajudar outros psicólogos também. Compartilhe com eles. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.